Números, lá no Antigo Testamento, né, no início, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia. No capítulo de número 13, do verso de número 25 ao verso de número 33, aliás. Livro de Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaques. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os hebreus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Pai, fala conosco neste momento, Senhor, e ensina-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como você olha para as situações do seu dia a dia? Como você tem olhado para as dificuldades que você tem encontrado no seu dia a dia, né? Como você enfrenta as situações do seu dia a dia? Nós sabemos que temos que matar um leão e um urso ou mais, né? Todos os dias, né? Porque os problemas, eles brotam como tiririca no nosso dia a dia, né? Então e não tem quem não tenha problema, quem não tenha as suas dificuldades, quem não tenha as suas preocupações. Todos nós temos. Mas o importante é como nós olhamos para as nossas lutas e as nossas dificuldades. Como nós vemos. Para muitos, os problemas, né, é motivo de desânimo, de tristeza, de abandono, né, de esquecimento, de impossibilidade, mas para outros é possibilidade de crescimento, é momento de exercitar a fé, é momento de buscar a Deus. E esse texto nos mostra exatamente isto. E uma coisa interessante nesse texto é que 2 é mais do que 10. Vocês sabiam que 2 é mais do que 10? Quando que 2 é mais do que 10? Oi? Quando 2 tem fé, né, é mais do que 10 sem fé. Porque aqui o que resolveu o problema foi exatamente os 2 que tinham fé. 12 foram enviados para Canaã para eles visitarem a terra que Deus tinha prometido para o povo. Eles enviaram um representante de cada tribo. Então foram 12 homens para aquela terra. E quando eles voltaram de lá, né, eles trouxeram o resultado. Só que 10 viram os problemas e 2, pela fé, viram a possibilidade que eles tinham de se tornar um grande povo e de ser abençoado ali. Como você tem olhado para os seus dias? Como você tem olhado para as situações no seu trabalho, na sua vida, na sua família? Você tem feito parte dos 2 ou dos 10? Né? De que lado você está, né, nessa questão aqui? Vamos ao texto, né?
Então a Bíblia registra que Moisés tinha mandado os 10, os 12 estavam aguardando eles retornarem, né? E quando eles retornam, eles vão lá para a presença de Moisés e Arão, porque Moisés era o sacerdote e Arão era o auxiliar dele ali. Então eles vão prestar conta para os sacerdotes e também vão prestar conta para o povo. E dizer para o povo que foi que eles viram ali naquela terra, que foi que eles encontraram ali naquela terra, né? E prestaram conta, né, a eles de tudo. E trouxeram também os frutos daquela terra. Segundo, né, os descritos históricos, diz que eram frutos muito grandes, né? Diz que eram frutos bonitos, né? Diz que eram frutos que realmente saltavam aos olhos das pessoas. Pela produtividade, o potencial de produção daquela terra era muito. Então eles trouxeram os frutos e mostraram. Então veja bem, eles vieram, trouxeram os frutos, carregaram os frutos nas costas, os 12, né? Carregaram o fruto, estiveram com o fruto ali na caminhada, comeram daquele fruto durante esse período da caminhada, né, em que eles estiveram lá, e relataram a Moisés que realmente a terra era muito boa, a terra era excelente, a terra dá uma perspectiva muito grande de um futuro muito abençoado e abençoador para eles, né? Só que, disseram ainda no versículo de número 27, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. Olha, a terra é muito boa, verdadeiramente mana leite e mel. Mas de repente existe o quê? Um porém. Mas tem um porém, Moisés. Tem um porém, Arão. Olha, povo, todos vocês que estão vendo esses frutos, que vocês estão com água na boca, né? Olhando para esses frutos, vocês estão até com água na boca, né? De comer esses frutos aqui, de experimentar, de provar esses frutos aqui da terra, né? Mas tem um porém. Essa terra é habitada pelos filhos de Anak, que são, lá no versículo depois 33, vai falar que são os gigantes que habitavam aquela terra. E tinham outros povos também lá, né? Tinham lá os amalequitas, que habitavam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, são pessoas perigosas, eles estão acostumados com guerrilhas, eles estão acostumados a assaltar as caravanas que passam por lá, eles habitam, né, lá nas montanhas. E quem passa por lá já viu o que acontece, né? E tem os cananeus que habitam ali no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então a terra toda está habitada, não tem jeito. A terra é boa, mas tem muita gente habitando essa terra e nós vamos ter dificuldades para seguir em frente. Mas de repente, Caleb, né, se levanta. Caleb se levanta e diz, né: eia, subamos e vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, o relatório daqueles homens acabou entristecendo o coração do povo. E Caleb, observando que eles estavam indo pelo pensamento dos outros, Caleb: não, nós vamos subir e vamos possuir essa terra, porque Deus, né, vai nos dar essa terra e nós vamos prevalecer contra todos esses povos. Mas o que é que acontece? Porém os homens, versículo 31, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos subir. Esse povo é bem mais forte do que nós. E lá no versículo 32, a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Continuaram ainda falando a respeito da força dos homens que habitavam lá, e não acreditavam naquilo que era a promessa do Senhor nosso Deus. Deus tinha dado uma promessa para o povo de Israel, que Ele daria essa terra para eles, que Ele concederia essa terra para morar para eles. Essa é a Canaã prometida, essa é a terra de vocês. Só que Deus nos dá, mas Deus não nos faz como Ele fez no deserto lá, né? Que veio as codornizes, que veio o maná.
Deus nos dá, mas nós precisamos também de nos esforçar. Nós precisamos também de crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz: tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Você pode pedir, mas você precisa pedir com fé. Se você não tiver fé, você vai fazer igual a raposa com as uvas, né? A raposa olhou para a parreira, né? Viu aquelas uvas bonitas e começou a pular, tentar pegar, né? E não conseguiu pegar as uvas. Ela falou assim: ah, que você vai dar uma coisa? Essas uvas estão verdes. Pegou e foi embora. Lá em Lucas 18, quando o Senhor Jesus nos fala a respeito da oração, Ele diz que o dever de orar com perseverança, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando o Senhor deu também essa terra para o povo, Deus deu para eles, mas eles precisavam de crer e enfrentar os gigantes do dia a dia, e enfrentar e destruir todos aqueles povos. Essa era a missão deles. Deus nos concede, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos entender qual é a nossa parte. Não é só crer, orar e ficar esperando, não. Tem também que fazer a sua parte. Você pede um emprego, mas você tem que correr atrás e levar o seu currículo. Não pode pedir um emprego: ô senhor, me dá um emprego, senhor, eu quero tanto trabalhar, mas fica lá dentro de casa e não sai, não leva o currículo. Não dá certo, né? Você tem também que levar o seu currículo, né? Ô senhor, eu estou precisando tanto disso, daquilo, mas não sai para ir em busca daquilo que você precisa, né? É claro que tem alguns casos excepcionais que Deus manda, né? Como aquela senhorinha que estava lá passando necessidade, mas Deus manda com propósito, né? Ela estava passando necessidade, né? E aí apareceram algumas pessoas lá que Deus mandou levar a cesta básica para ela, né? Aí as pessoas que levaram a cesta básica para ela disseram: olha, só que quem mandou isso aqui foi o diabo, né? Ela falou assim: mas quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Então nesses casos em especial, para dar esse testemunho, acontece. Mas no mais nós precisamos também fazer a nossa parte. E aqueles 12 tinham o mesmo conhecimento. Olha só que interessante: os 12 tinham o mesmo conhecimento de toda a história de Deus, de toda a história do povo de Israel, de todas as promessas do povo de Israel. Os 12 tinham. Hoje nós estamos aqui 3, 6, 9, nós estamos em 13 aqui. Ah não, tem mais 2, a 15, né? Todos têm o mesmo conhecimento, mas nem todos têm a mesma atitude. Olha o que aconteceu aqui. Aqui tinha 12, 10 tiveram uma atitude e 2 apenas tiveram outra atitude. E é por isso que Jesus diz assim: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porque são poucos que perseveram, são poucos que creem, são poucos que estão dispostos a dar o passo da fé. Porque o passo da fé, amados irmãos, é um passo que você dá na confiança, né? É como se você fechar os seus olhos e for andando e saber que é Deus que vai te conduzir. Esse é o passo da fé. É como se você estivesse de olhos fechados, porque você está confiando e sendo conduzido pelo Senhor. Você não sabe o que vai ter pela frente, mas você sabe que Deus está te conduzindo. Então eles precisavam ir para a conquista dessa terra, não confiando neles, mas confiando em Deus. Porque se eles tivessem que confiar neles, então eles não precisavam de Deus. Se eu puder confiar na minha mão, se eu puder confiar no meu dinheiro, se eu puder confiar no meu trabalho, se eu puder confiar nas pessoas que estão comigo, eu não preciso de Deus. Por quê? Porque eu tenho as pessoas. Então o Senhor quer que nós confiemos nele, que a nossa confiança seja colocada nele. E lá no capítulo 14, aliás, não, no capítulo 13 ainda, o versículo 32, a parte final, olha só como são as pessoas, né? Como são as pessoas. Os 12 tinham a mesma formação, o mesmo conhecimento, mas olha só como eles pensavam a respeito deles mesmos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então eles se viam como gafanhotos. Olha, nós somos como gafanhotos. Nós vamos chegar lá e eles vão num tapa, vão nos derrotar, vão pisar em cima de nós ali. E aí depois eles dizem: assim também éramos aos seus olhos. Como que eles sabiam que aquele povo olhava para eles dessa forma?
Eles não sabiam, mas o medo colocou isso na mente e no coração deles. Nós somos como gafanhoto para eles, né? Aos nossos olhos, para eles, nós somos como gafanhotos, e aos olhos deles também nós somos como gafanhotos. Quem disse isso? Quem disse isso para eles? Irmãos, quando eles foram reconstruir os muros lá em Neemias, os irmãos se lembram muito bem que quando Neemias chegou para reconstruir os muros, os povos ao redor ficaram com medo, porque sabiam que eles eram o povo de Deus. E eles ficaram com medo de Neemias reconstruir o muro. Nesse momento aqui também, todos os povos sabiam quem era o povo de Israel e qual era o propósito de Deus. Então esses povos aqui, certamente eles estavam com medo. Mas a falta de fé colocou no coração daquelas pessoas o medo. E eles se achavam como gafanhotos. E julgavam que os outros os viam também como gafanhotos. Mas não era assim. Não era assim. Agora 14, versículo 6. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Aí então Josué e Caleb se unem, rasgam as vestes dele, né? E diz: nós estamos acreditando que vocês estão pensando isso. É impossível que vocês estão pensando isso. Eles rasgaram as vestes dele em sinal de arrependimento diante de Deus, dizendo: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão dizendo. O Senhor deu essa terra para nós, agora como que eles podem estar pensando desta forma? Como que eles podem estar dizendo isso? E aí então eles falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Aí ele diz: olha, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então Josué e Caleb, os dois de fé: vamos subir, vamos possuir essa terra, porque é a promessa do Senhor nosso Deus, e quem vai dar essa terra para nós é Deus. Não somos nós que vamos lutar, é Deus que vai nos dar. Este é o passo de fé. E eu quero trazer agora para a nossa realidade, para os nossos pensamentos aqui, no nosso dia a dia. Muitas vezes, né, nós estamos num grupo, às vezes de 12, mas tem 2 só que tem fé. E aí nós ficamos querendo que todos creiam, né? Não, mas você precisa crer, mas a pessoa fica naquela insegurança, daquela dúvida: ah, mas será? Então não se assuste se muitas vezes você estiver posicionado em oração, mas estiver em meio às pessoas que querem te puxar para baixo, que dizem não é possível que vai acontecer isso. Não dê ouvidos para esse tipo de gente sem fé. Olhe como Josué e Caleb, olhe com os olhos da fé e creia na palavra do Senhor nosso Deus, e creia naquilo que é a promessa do Senhor nosso Deus. A Bíblia toda, né, tem mais de 8.000 promessas que você pode ler e tomar posse para a sua vida, né? E que você pode viver debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo de Deus e viver bem. Jesus disse para os seus discípulos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o Senhor quer que nós vivamos em abundância. Mas tem alguém que diz: não, tá bom assim, né? Para quê, né? Não. Isaías diz: se ouvires e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Então nós precisamos viver nessa fé. Ainda que venham as lutas, ainda que apareçam lá os filhos de Enaque diante de nós, os gigantes desta vida, os inimigos desta vida, nós não podemos ter medo, não podemos temer. Às vezes o inimigo é o desemprego, às vezes o inimigo é os problemas da família, às vezes o inimigo, né, o dia a dia que nós temos, as nossas dificuldades, né,
né? O viver diário aí, as notícias que incomodam o nosso coração, né? As dores que nós temos muitas vezes, né? São os inimigos que às vezes querem vir para nos desanimar, para dizer, não, hoje você não sai da cama, hoje você não levanta, hoje você vai ficar aí triste, hoje você vai ficar aí chorando, né? E você vai ficar assim? Não, de forma nenhuma. Eu vou olhar com os olhos da fé. Senhor, todos os dias eu abro os meus olhos, porque o Senhor é o Deus que abre os meus olhos. Todos os dias eu coloco os meus pés no chão, porque é o Senhor que dá o chão para eu pisar e que fortalece os meus pés para a minha caminhada. É o Senhor que me dá o pão nosso de cada dia, e é por isso que eu sigo em frente crendo que o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos olhar não com os olhos dos 10, mas com os olhos dos 2. Porque só para lembrar os irmãos que todos de 20 anos para baixo dessa geração morreram, de 20 anos para cima dessa geração morreram no deserto por causa da desobediência, porque não olharam com fé. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida com os jovens daquela época que cresceram no deserto, porque os demais morreram por falta de fé e por falta da obediência ao Senhor nosso Deus. Então, não pereça, como disse Josué aqui, não pereça pela desobediência, pela rebeldia à palavra do Senhor. Não fique com medo dos gigantes do seu dia a dia, não fique com medo do inimigo do dia a dia. Confie no Senhor, porque você vai vencer cada um dos gigantes da sua vida. Quer sejam ele angústia, tristeza, preocupação, você vai vencer cada um dos seus gigantes. Quer sejam os inimigos do dia a dia, né? Pessoalmente, às vezes vizinhos, parentes, que está dando tanto trabalho, né? Creia, o Senhor é que dá a vitória para você. O Senhor é com você. Amém? Vamos dizer como Josué: o Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. Mais uma vez, o Senhor é conosco, não os temais. Feche teus olhos. Qual é o teu gigante hoje? Qual é o teu inimigo hoje? Quem é que está querendo ocupar aquele espaço que é seu, que Deus já lhe deu? Quem é que está te dando trabalho, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando a sua tranquilidade, incomodando sua noite de sono? Quem é que tem feito isso? Quem é que está trazendo as impossibilidades? Você está parado diante dessas dificuldades? Não fique parado. Vamos subir, como disse Caleb. Vamos subir. Vamos fazer como disse Josué. Vamos confiar no Senhor. Não vamos temer os problemas, as lutas, as dificuldades. Vamos colocar nas mãos do Senhor nosso Deus. E vamos crer que Deus já entrou com providência para desobstruir o nosso caminho. Deus já entrou com providências para que possamos vencer todos os nossos inimigos. Deus já entrou com providências para estabelecer a vitória na sua vida e conceder a sua Canaã. Porque Jesus já morreu lá na cruz do Calvário para nos dar salvação e vida eterna. As moradas eternas já estão preparadas para nós. Vamos caminhar nessa fé. Não vamos caminhar em desobediência como aqueles que morreram no deserto, mas vamos caminhar como aqueles que confiaram no Senhor, que não temeram homens, que não temeram terras, que não temeram nada e que prosseguiram e receberam a herança do Senhor. Não vamos viver como desanimados, mas vamos viver como aqueles que vencem no seu dia a dia os inimigos e tomam posse das bênçãos do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, nessa tarde que nós chamamos tarde da bênção. E temos, ó Deus, ouvido a sua palavra, Senhor. E não queremos perecer como os 10 pereceram no deserto, Pai. Mas queremos, ó Deus, ser vitoriosos como Josué e Caleb, Senhor. Que caminharam, Senhor, junto com toda aquela moçada rumo a Canaã prometida.
resistida, venceram, ó Deus, os inimigos e tomaram posse da terra, Pai. Nós queremos, ó Deus, caminhar nessa fé, Senhor, nessa confiança no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que caiam por terra, Senhor, todos os inimigos, Senhor, que caiam por terra, Senhor, meu Deus, todas as hostes espirituais do maligno, Senhor, que caia por terra, Senhor, meu Deus, toda e qualquer enfermidade, Senhor, que caia por terra, Deus, toda qualquer preocupação, toda qualquer angústia e tristeza, Pai, porque nós queremos caminhar em vitórias, através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, sê com os teus filhos aqui nessa tarde, com aqueles que estão nos ouvindo nas suas casas, Senhor, e fortalece-os, ó Deus, nessa fé, Senhor, para que possa, Deus, vencer cada um dos gigantes, derrotando-os, ó Pai, e sendo, Deus, vitoriosos através do nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém.